Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. Bom dia, 7h01. Eu sou Joilton Carlos. A partir de agora nós vamos juntos até às 7h30 no Jornal da Manhã, edição local e regional na 101 FM e também na Prudente AM. Hoje é dia 4 de maio de 2021. Vigilância Sanitária faz balanço dos trabalhos do final de semana com feriado em Prudente. Ontem tivemos o registro de 12 óbitos aí pela pandemia, somente em Presidente Prudente. A Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente se prepara para início da vacinação de novo público-alvo contra a Covid. O Brasil tem menos de 1.000 mortes por Covid pela primeira vez em 56 dias. Libertadores, Santos recebe The Strong e busca a primeira vitória. Também teremos os comentários de Alexandre Garcia. Mas agora nós vamos ao setor policial. Jornal da Manhã e as informações da polícia. Vamos agora ao setor policial em nome de Zalpa Cardans com Fernando Santos. Bom dia, Fernando. Bom dia, Joilton Carlos, Paulinho Vidigal, ouvintes da 101 FM e da Prudente News 1070. Trago aqui o desdobramento do caso de feminicídio ocorrido em Junqueirópolis, já que ontem, por volta das 11 horas da manhã, foi localizado um homem que matou a golpes de facada sua própria esposa. Conforme a Polícia Civil, a corporação já negociava com Sandro Alessio Bispo, de 41 anos, para que ele se entregasse. Mas na segunda-feira pela manhã, ele foi surpreendido em uma rua nas proximidades da delegacia. Após ser dada a voz de prisão, o indiciado indicou aos policiais o local onde estavam as facas usadas no crime, que estavam dentro de uma sacola em um terreno baldio, no centro de Junqueirópolis. Além disso, a calça usada por ele durante o crime também foi apreendida. O crime foi registrado durante a madrugada de segunda-feira, onde a vítima de 49 anos, tinha ferimentos no tórax e no rosto, que a levaram a óbito. Na sala da residência onde foi encontrada, junto à vítima, havia também um bilhete que dizia: "Fiz isso porque me traiu", o que indica que o crime foi motivado por ciúmes. Sandro foi ouvido ainda na tarde de ontem, mas já havia confessado o crime. Ele deverá responder pelo crime de feminicídio. E nessa madrugada, uma colisão frontal envolvendo um Fiat Strada e 2 bitrens ocorreu na rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes, que liga Bastos à Rancharia. Trata-se de uma colisão frontal, primeiramente entre o veículo Fiat Strada, que seguia de Rancharia a Bastos, que acabou por colidir, e um caminhão bitrem carregado de soja, que seguia em sentido contrário. O caminhão carregado de soja, por sua vez, tombou, atingindo também outro bitrem que estava vazio e transitava no mesmo sentido, de Rancharia a Bastos. No acidente houveram 2 vítimas, ambos ocupantes do Fiat Strada, uma com ferimentos leves e outra em estado mais grave. As vítimas foram socorridas ao hospital de Rancharia. Já o trânsito na rodovia, após o ocorrido, foi liberado às 3h30 da manhã. E essas foram as informações do setor policial. Fernando Santos, para o Jornal da Manhã. Essas foram as informações com Fernando Santos. Agora vamos a Paulista com Juliano Panvecchio, falando aí sobre um estupro. Vamos trazer a informação. A Delegacia da Mulher de Oswaldo Cruz abriu um inquérito para apurar um caso de estupro de vulnerável contra uma criança que tem entre 13 e 4 anos de idade em Salmourão. O abusador seria o namorado da tia da garota. Em um vídeo que circula por grupos de WhatsApp naquela cidade, a avó teria filmado a criança contando que o namorado da tia teria molestado suas partes íntimas enquanto a tia dormia. Ele passou as mãos nas partes íntimas da criança. A polícia
investiga o caso. Bom, uma outra informação vindo também lá da Paulista, que está sendo investigada. Uma criança de apenas 3 anos, o pai levou a criança ao hospital, chegando no hospital, falando que era um machucado nos pés da criança, em um dos pés da criança, e a médica, ao examinar a criança reclamou que estava com dores nas nádegas, e a médica aprofundou ali o atendimento e acabou constatando, segundo informações do hospital, de que se tratava também de um estupro do próprio pai, que foi detido em flagrante, levado à delegacia, e os ferimentos na criança. Claro que serão concluídas as investigações nesse sentido, mas pai, mãe, cuida, não é? Tem mulheres que são verdadeiras parideiras, que só parem as crianças, mas não são mães. E tem pais que não pode ser julgado como pai, porque num caso desse daí, é um verdadeiro monstro, uma criança de apenas 3 anos de idade. Constatado isto, ele terá o tratamento devido na cadeia onde ele estiver. São 7h04, vamos atualizar o boletim Covid-19. O boletim foi atualizado ontem às 16h53. Essas informações você pode encontrar no Inova Prudente /coronavírus e no Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente, sempre prestados pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. Casos curados 20.132, notificações 65.989, descartados 42.396, aguardando o resultado 222, hospitalizados são 176, casos confirmados 21.332, óbitos subiu para 556. No caso de ontem, é que no domingo não tem boletim, então são os casos registrados no final de semana, por isso este número aí elevado, agora 556 o número de óbitos. Há uma expectativa de amanhã ou na sexta-feira, porque os anúncios do governo do estado de São Paulo são feitos nas quartas e nas sextas-feiras, uma probabilidade da região de Presidente Prudente ir para a fase laranja, mas é somente uma probabilidade. Ainda não tem nada certo, esperamos que pelo menos continue no que está, com 25% de atendimento, não fechando mais o comércio aqui em Prudente e toda a nossa região. Vigilância Sanitária faz balanço dos trabalhos do final de semana com um feriado em Prudente. Jonatas Caetano. Vigilância Sanitária de Presidente Prudente intensificou as fiscalizações neste final de semana com um feriado visando coibir desrespeitos ao Plano São Paulo. O diretor do órgão, Daniel Gulim, explicou como foram os trabalhos neste feriado com um final de semana prolongado. Por incrível que pareça, a gente não teve tanta denúncia com relação à aglomeração de pessoas em imóveis residenciais ou festas clandestinas. Houve sim uma pequena demanda que as equipes fiscais tiveram que se deslocar até o local, mas com a reabertura dos bares e restaurantes, o nosso maior foco foi com relação a esses tipos de estabelecimentos, porque houve aglomeração nesses estabelecimentos, a quantidade de 25% de ocupação dos locais, em grande maioria dos estabelecimentos comerciais, não foram observados, ultrapassou em muito essa quantidade. Os estabelecimentos que foram denunciados com relação a isso e que foram flagrados pelas equipes fiscais da Vigilância Sanitária e da SEDEP foram devidamente notificados para que não aconteça novamente, né? E ultrapassaram em muito, em alguns estabelecimentos, o horário até às 20 horas, né? Foram até às 22 horas, 22h30, que foi quando a equipe fiscal chegou ao local. O diretor da Vigilância Sanitária de Presidente Prudente também trouxe orientações para a população para o decorrer desta semana. A gente pede para que, com a retomada do comércio, a população em geral evite se dirigir ao centro ou aos polos comerciais de nossa cidade sem que haja a necessidade. Caso haja a necessidade premente de você poder ir ao centro ou algum outro setor comercial, que vá sozinho, não levem acompanhantes, principalmente nos mercados grandes aqui de nossa cidade, que nós temos inúmeros hipermercados e supermercados. Se você tiver que ir ao mercado, vá sozinho. Por favor, a gente pede encarecidamente, porque as denúncias que nós temos recebido dos mercados com relação à aglomeração de pessoas
Nós temos até notado que os mercados tentam fazer a parte deles, fazendo a triagem, controle de fila, aferição de temperatura, disponibilizando álcool em gel, mas aí aparecem famílias inteiras no supermercado, pai, mãe, 3 filhos, estão levando a sogra junto. Não é o momento de fazer isso. Então, por favor, continuem fazendo as medidas de contingenciamento, principalmente o uso de máscara e a lavagem adequada da mão com água e sabão. Na falta deste, você pode utilizar álcool em gel a 70%, mas evite aglomerações, evite ir aos locais com grande quantidade de pessoas da família. Se tiver que ir, vá sozinho. É o mais indicado nesse momento. Importante, gente, esta informação, esta dica. Porque tem pessoas que vão para o centro, para o calçadão apenas para andar. Nós estamos numa pandemia. Fique em casa e só saia se necessário for. Porque nós precisamos um cuidar do outro. Eu cuido de você, você cuida do Paulinho, o Paulinho cuida da minha pessoa. E é assim que funciona neste momento de pandemia. Então, se tem necessidade, saia de casa. Se não tem, fique em casa. Não é? Só assim, este é o remédio. Usar máscara, o álcool em gel, distanciamento. Vamos fazer a nossa parte. Vigilância Epidemiológica de Prudente se prepara para o início da vacinação de novo público-alvo contra a Covid. Jonatas Caetano ainda tem informação. E nós vamos conversar agora com a diretora da Vigilância Epidemiológica Municipal aqui de Presidente Prudente, a Vânia Maria. E mais uma semana se inicia e a expectativa de um novo público-alvo para a vacinação aqui em Presidente Prudente. Vânia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. De acordo com o cronograma, quando deve se iniciar uma nova campanha de vacinação? No dia 6 de maio, né? Nós estaremos iniciando a vacinação de 62, 61 e 60. Existe uma previsão da Vigilância Epidemiológica de quantas pessoas devem ser vacinadas neste período? Nós vamos estar recebendo esses dados assim que a gente receber a vacina, tá? E aí nós vamos ter mais condições de estar falando da quantidade. Vânia, fazendo um balanço também das vacinas que já foram aplicadas, como está a adesão da população? Nós temos, a procura, na realidade, é grande, né? Nós temos bastante já pessoas vacinadas com a primeira dose e a segunda dose, mas a gente, na segunda dose, nós estamos fazendo levantamento semanalmente para estar convocando aqueles que deveriam ter retornado para a segunda dose e muitas vezes não retornou. Vânia, vale ressaltar também que a pessoa que toma a primeira dose do imunizante e esquece aí ou deixa de procurar a segunda dose, ela não está imune contra o novo coronavírus, correto? Você tem que estar com as 2 doses, né? Receber as 2 doses para você realmente estar imunizado, né? Então é importante que cada pessoa que foi vacinada ou seu familiar olhar na caderneta de vacinação do idoso qual é o dia do agendamento para ele estar voltando, não estar esquecendo de retornar no dia que foi agendado. Vânia, para a gente finalizar também, a questão dos cuidados que as pessoas devem ter também ao procurar as unidades de saúde para receber as suas vacinas. Qual a orientação que a vigilância deixa? A pessoa deve estar, quem tiver condições de estar fazendo pré-cadastro no site Vacine Já, isso ajuda muito na hora da vacinação para nós estarmos inserindo os dados, e levar na unidade um comprovante, o documento com foto e também o documento com o número do CPF, para ele estar recebendo essa vacinação. Sem essa documentação, será impossível, mesmo que a pessoa seja da faixa etária, receber a dose do imunizante, correto? Sim, porque nós precisamos de todos os dados dele para estar inserindo a vacina, né, a vacina que ele tomou, o dia, o lote, tudo no sistema. Tá certo, essa é a participação da diretora da Vigilância Epidemiológica aqui de Presidente Prudente, a Vânia Maria. Vânia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, um bom dia para você. Bom dia. Vamos ao tempo e temperatura aqui no Jornal da Manhã, agora 7 horas. No Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. São 7 horas e 14 minutos, temperatura neste momento de 21 graus. A mínima foi de 19 e a máxima chegará a 33 graus. Chuva, não tem probabilidade de chuva hoje, vento a 11 km por hora. Umidade relativa do ar deve oscilar entre 18% e 64%. O sol nasceu às 6h45 e vai se pôr às 17h59. O ouvinte deve perceber que a cada 2 dias diminui aí pelo menos 1 minuto o sol se pôr. Então,
são as noites mais longas. Até julho temos as noites mais longas aí do ano, devido à estação que nós estamos vivendo. Vamos agora ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a informação que Brasil tem menos de 1.000 mortes por Covid pela primeira vez em 56 dias. O que acontece na sua cidade, no seu bairro, na sua rua e na sua região. A informação é prioridade no Jornal da Manhã. De volta no seu rádio, o Jornal da Manhã. São 7h18. O Brasil tem menos de 1.000 mortes por Covid pela primeira vez em 56 dias. Bruno Moreira. O Brasil voltou a ter menos de 1.000 mortes em 24 horas nesta segunda-feira pela primeira vez em 56 dias. Foram 983 óbitos comunicados, de acordo com dados do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O último registro inferior a 1.000 mortes em um dia havia sido em 8 de março, com 987. Os dados atualizados nesta segunda fizeram o total de vítimas no país chegar a 408.622. O CONAS também contabilizou 24.619 novos casos. A doença já infectou mais de 14.700.000 pessoas no Brasil. Em números absolutos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná são os estados mais letais da pandemia. O número de mortes no Brasil só não é maior do que nos Estados Unidos, que tem 577 mil. O país está atrás dos norte-americanos e da Índia em número de casos. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. O Santos, se perder hoje, pode dar adeus à Libertadores deste ano. Santos busca a primeira vitória. Cadu Macri. A terça-feira de Libertadores da América pode ser um dia decisivo para o Santos na competição. Depois de 2 derrotas seguidas, o último vice-campeão do torneio precisa vencer o The Strongest em casa às 7h15 da noite para não se complicar ainda mais. Os bolivianos também chegam para o confronto sem ter pontuado. O Peixe continua sem a sua nova comissão técnica e, enquanto isso, Marcelo Fernandes, que é auxiliar da comissão permanente do clube, segue à frente do time. O profissional não foi comunicado de até quando será utilizado no cargo, mas garante que nem está preocupado com isso. Não, eu sou funcionário do clube, sou auxiliar fixo da casa. O importante é frisar que aqui não tem ninguém com corpo mole, não tem ninguém, realmente é uma má fase e com certeza vai passar. A minha permanência ou não, a chegada de treinador, eu não fui comunicado. Eu também não quero nem pensar nisso. Meu pensamento é exclusivamente trabalhar todo dia, já que temos poucos tempos para treinar, né? Porque a gente tem um jogo em cima do outro e para tirar o Santos o quanto mais rápido possível. Quanto o lado de fora, que se vai ter treinador ou não, a gente está tranquilo quanto a isso. Em situação bem mais tranquila, o Flamengo viaja para Quito, onde enfrenta a LDU às 9h30 da noite. Os equatorianos estão invictos em 2021. O rubro-negro, além de encarar os 2.800 metros de altitude, terão uma baixa importante. O meia Gerson, com problema muscular, não joga e o técnico Rogério Ceni admitiu que é difícil encontrar um substituto com as mesmas características do titular. É um jogador no estilo de jogo que é difícil você substituir. Nós vamos achar uma maneira, analisar bem a LDU, como a gente já vem fazendo, e vamos achar uma maneira para, diferentemente da maneira que ele joga, mas alguém que possa fazer a função necessária para a gente fazer um bom jogo no Equador. No Grupo H, o Atlético Mineiro enfrenta o Cerro Porteño no Mineirão, em duelo que pode valer a liderança. Por enquanto, no saldo de gols, os paraguaios levam vantagem e aparecem em primeiro. O volante Tchê pede que a equipe seja forte no aspecto mental, porque o jogo vai ser complicado. Um jogo importantíssimo, né? No qual, se a gente conseguir uma vitória, a gente se torna líder do nosso grupo. Então, acho que é importante a gente estar bem focado e forte mentalmente, porque vai ser um jogo bem duro e difícil.
O outro brasileiro que entra em campo nesta terça-feira é o Palmeiras. O Verdão, que lidera o Grupo A, vai enfrentar o Defensa e Justiça na Argentina. Com 100% de aproveitamento, se o time paulista vencer o jogo, já pode encaminhar a classificação, porque abriria 5 pontos de vantagem para o segundo colocado do grupo. Agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri. A vida não está fácil para o Peixe, o time da Vila Belmiro. Agora chegam os comentários de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Nós, brasileiros, somos um povo muito especial. Com toda essa pandemia, toda essa campanha para puxar o país para baixo, para botar medo na gente, com tudo isso, né, nós batemos o recorde histórico de um mês. Não é de abril, não. É de um mês. Não teve nenhum mês na história que conseguiu, na balança comercial, um superávit de 10 bilhões 349 milhões de dólares. Nós exportamos 26 bilhões 481 milhões de dólares e compramos muito do exterior. Importamos 16 bilhões 132 milhões. Significa que a atividade econômica está aquecida. Agora, abrir vagas de emprego, né? Significa renda também. Nós vendemos, e principalmente o agro, o pessoal do agro vendeu soja, algodão, café principalmente, também na extrativa petróleo, minérios. Quem mais comprou? A China. A China precisa comprar da gente. Não adiantou o pessoal do contra, que puxa para baixo, o pessoal da bolha, tentar criar uma espécie de retaliação da China contra as autoridades brasileiras. Não conseguem, a China precisa. E nós compramos, olha, fertilizantes defensivos, produtos acabados. É porque a gente está precisando e a economia está andando. Que coisa boa falar sobre isso. Desse país resiliente, que não dá ouvidos. Né? Eu vou citar de novo o seu Herman, da John Deere, né? Ele não dá ouvidos para a bolha. Está no país real. Os empresários, os empreendedores, os empregadores, todos aqueles que têm iniciativa, que estão no país real, estão tocando a vida, a despeito de tudo. Não tem outra solução. Bom, queria tocar no outro assunto. O ministro Lewandowski está ameaçando os administradores públicos que não derem a segunda dose da vacina de punição por improbidade administrativa. Foi num despacho dele em que houve um recurso da Defensoria Pública lá no Rio de Janeiro, porque estão aplicando aquela que estava sendo reservada para a segunda dose nos policiais e nos professores, que eu acho justo. Gente, olha, é preferível ficar um estoque de vacina parado até vencer o prazo para dar a segunda dose, ou vacinar logo quem não recebeu nenhuma dose, e pelo menos vai ter a primeira dose, que já é metade da proteção. E vai chegar o estoque da segunda dose, né? Mas o ministro Lewandowski mandou mais uma interferência do Supremo em assuntos administrativos do Poder Executivo. Por causa disso, está havendo uma reação muito grande. A Gazeta do Povo, por exemplo, está mostrando isso, lá de Curitiba, que é uma reação muito grande de parlamentares, nada a ver com o governo nem com a oposição, é em geral, é a defesa da independência do Congresso Nacional. Depois que o Supremo prendeu um deputado, o Supremo deu ordem para abrir CPI, eles estão selecionando todos os projetos que estão lá para segurar esse ativismo judicial que está cada vez mais inchado, cada vez se metendo mais nos outros poderes.
passando por cima do 2º artigo da Constituição, que fala na independência e a harmonia. Estão provocando a desarmonia entre os poderes. Bom, queria falar para vocês, contar uma experiência muito interessante na cidade de Serrana, que fica perto de Ribeirão Preto. Houve uma vacinação em massa lá. Experiência da Coronavac. Começou em fevereiro, dia 17, terminou em 11 de abril. 95,7% dos maiores de 18 anos estão vacinados, o que dá 60% da população de Serrana, com as 2 doses. E agora é esperar, né? Como todos sabemos, as vacinas ainda estão em fase experimental e a Serrana pode ser o primeiro caso de mostrar a eficiência e a segurança da Coronavac. Os resultados devem aparecer agora, a partir de maio, né? Maio, junho, julho, de observações, porque está todo mundo cadastrado para relatar tudo o que aconteceu no pós-vacinação. De Brasília, Alexandre Garcia. 7h29, estamos encerrando mais uma edição do Jornal da Manhã, edição local e regional, na 101 FM e na Prudente AM. Na Prudente AM você continua a partir das 8 horas com Hélio Casimiro. Aqui na 101 vamos continuar com a descontração, a comunicação agradável do Paulinho Vidigal até as 9 horas da manhã. Depois chega Eudes Figueiredo para encerrar o sertanejo bom demais. Ricardo Barcelos, manhã 101 até meio-dia, depois Jornal do Meio-Dia. E a Pati chega a 12h10 para alegrar a sua tarde. E depois Ailton Freitas, a partir das 3 horas da tarde. E ao vivo, Ananias Pinheiro, fechando a noite aqui na 101 FM. Jornal da Manhã volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. A notícia, se merecer destaque, volta durante o dia. Um forte abraço, um bom dia e até lá. Você ouviu pela 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã. Reportagens: Geraldo Gomes, Jonatas Caetano, jornalista responsável, Mônica Guglielmi.